Mais um vídeo se iniciando aqui no canal. E nos últimos vídeos eu falei sobre linguagem de programação, também citei alguns tipos primitivos de dado e falei sobre estrutura de decisão e laço de repetição. Nesse vídeo eu queria abordar outras duas estruturas frequentemente utilizadas na computação e também falar sobre uma estratégia de computação que pode simplificar um pouco o seu código. Fala Dev, meu nome é Lucas Uchoa, bem-vindo ao Debug, e nesse vídeo eu vou tentar te explicar o que são vetores e matrizes e também falar um pouquinho sobre recursividade. Então, começando pelo começo, vamos falar um pouquinho sobre vetores. Mas o que são vetores? Bom, o vetor ele é uma estrutura de dados e ele é utilizado para você agrupar várias variáveis do mesmo tipo dentro de uma única variável ou dentro de uma única estrutura. Tá, mas e daí? Bom, para tentar explicar isso de uma maneira um pouquinho mais simples, imagina que você está desenvolvendo um programa para uma sala de aula. E essa sala de aula ela tem 50 alunos. E nesse programa, você vai fazer a leitura das notas da primeira prova dessa classe. Bom, para resolver isso é fácil, correto? Você vai pegar e criar 50 variáveis, uma para cada aluno que você tem, e cadastrar uma nota em cada uma delas. Bom, não necessariamente. Voltando para a definição de vetor, ao invés de criarmos 50 variáveis, cada uma representando um aluno, e atribuir a nota desse aluno a uma variável, nós poderíamos criar um vetor com 50 posições e cada posição dessa representaria a nota de um aluno. Como cada posição representa a nota de um aluno, nós poderíamos acessar essas posições através de algum índice. Digamos que o programa que nós estamos desenvolvendo para essa classe ele é um pouquinho mais completo, que ao invés de fazer a leitura apenas da primeira prova de cada aluno, ela faz na verdade a leitura das 4 provas que esse aluno deve fazer ao longo do ano. Fácil, né? Como agora nós já sabemos como utilizar um vetor, ao invés de criar apenas um vetor de 50 posições, nós poderíamos criar 4 vetores de 50 posição cada e dessa maneira fazer a leitura das notas desses alunos. Na verdade, existe uma maneira melhor de fazer isso e é utilizando matrizes. Mas o que são as matrizes? A matriz a gente pode definir ela como um vetor de vetores. Fala Dev, na hora de editar o vídeo eu percebi que seria muito mais fácil tentar te explicar a matriz se eu explicasse de uma maneira um pouquinho mais visual. Então vamos lá, voltando para vetor para não deixar nenhuma dúvida, no vetor, eu posso armazenar vários valores do mesmo tipo na mesma estrutura. E geralmente, quando estamos codificando, nós definimos o vetor utilizando essas chaves. E diferente da matemática, na computação os índices eles começam no zero. Então, se eu for acessar o primeiro valor do vetor, eu falo que o vetor na posição 0 ele tem valor 9. Bom, e agora finalmente as matrizes. Para representar as notas dos alunos, ao invés de utilizar 4 vetores, nós vamos juntar tudo isso em apenas uma estrutura, e isso é o que chamamos de matriz. E para acessar os valores dessa matriz, agora nós temos que falar qual linha e qual coluna nós queremos. Então, lembrando que os nossos índices sempre começam no zero, então nosso primeiro elemento ele vai estar na posição 00. Se eu quiser acessar a nota na linha 2, coluna 1, o resultado encontrado será o 8. E resumidamente, vetor ele é uma estrutura de armazenamento unidimensional e uma matriz ela também é uma estrutura de armazenamento, porém bidimensional. E se você é iniciante na computação e achou tudo isso um pouco complexo ou ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida e eu prometo que respondo o mais rápido possível. E também deixa seu like. E o último assunto desse vídeo é uma técnica utilizada para tentar reduzir códigos dos nossos algoritmos e essa técnica ela é chamada de recursão. E para explicar recursão, eu vou usar um dos exemplos mais utilizados na computação, que é o cálculo de um número fatorial. Mas antes eu queria lembrar com você o que é a definição de um fatorial. Bom, o fatorial ele é o resultado da multiplicação de um número vezes todos os números menor que ele. Uma forma de encontrar o fatorial de um número é utilizando um laço de repetição e fazendo a multiplicação desses números. Esse é um exemplo usando o laço de repetição, e nele nós criamos várias variáveis para controle, a variável do fatorial, e essa variável ela é utilizada para armazenar os valores multiplicados, e a variável i, que é uma variável de controle, que ela sempre é acrescida em 1. E para simplificar isso é onde entra a recursão. Bom, a recursão é o nome dado a uma função que ela chama a si mesmo. E quando a gente define uma função recursiva, a gente também tem que definir uma condição de parada. No caso da recursão, se esse número for igual a 1, que é o último número a ser multiplicado. E enquanto nós não chegamos nesse ponto de parada, nós chamamos a mesma função passando um valor com um número a menos. E nossa função recursiva para o cálculo do número fatorial é essa. Ela é mais simples e menor. A princípio é um pouco complicado pensar de forma recursiva, mas é mais simples do que parece. Bom, no nosso exemplo, nós iniciamos chamando o fatorial de 5, que gera o fatorial de 4 vezes 5, que gera o fatorial de 3 vezes 4 vezes 5, assim por diante, até o fatorial de 1, que nos retorna 1. Assim, nós multiplicamos todos esses valores e obtemos o nosso resultado final. E é isso para o vídeo de hoje.
E para os próximos vídeos do canal, eu pretendo trazer as soluções de alguns problemas de lógica e também começar a falar um pouquinho sobre coleções. Então fica ligado e até o próximo vídeo.